Olá, investidores! Há mais de 20 anos, o Scorecard SPIVA, que é um estudo elaborado pela S&P Global, ela mede a performance de fundos de gestão ativa contra os seus benchmarks, né, em todo o mundo, em período de 1, 3, 5, 10 anos. Os estudos demonstram certas tendências ao longo do tempo. Uma delas é que os fundos de gestão ativa eles tendem historicamente a perder para os seus benchmarks em período de curto e longo prazo. Essa tendência não é exclusiva do Brasil, tá? No mundo todo, os fundos de gestão ativa eles têm tido dificuldade em superar os seus índices de referência. Outra questão recorrente é a regressão à média, né? Mesmo quando a maioria dos fundos ativos de uma categoria supera o desempenho do benchmark em um período, eles geralmente não conseguem o mesmo resultado em vários períodos. E já fica aqui a primeira lição. Sabe aquele fundo da moda, né, que tá todo mundo comentando, que tá superando o CDI de lavada? Pois é, a chance desse mesmo fundo começar a desempenhar mal logo depois que você entra não são pequenas, não. E não falta exemplo, tá? Pra gente pensar sobre isso. Para começo de conversa, a gente precisa entender, então, o que são fundos de gestão ativa e fundos de gestão passiva. A gestão ativa, ela busca superar o mercado, né, o índice de referência que ele tem. Como? Através da habilidade do gestor, enquanto do outro lado a gestão passiva tenta só replicar o desempenho de um determinado índice. Então, essa diferença impacta diretamente na escolha entre gestores ativos, né, com taxas maiores, e fundos indexados, ETFs, por exemplo, com taxas menores. O impacto desse debate é grande, influencia as decisões sobre utilizar um gestor ativo, que eventualmente cobra uma taxa de administração e de performance por isso, ou investir em um fundo baseado em índice, como um ETF, que vai ter só uma taxa aí de administração que é infinitamente menor. O próprio Warren Buffett, né, indiscutivelmente um dos maiores investidores em ação de todos os tempos, ele aconselha os investidores comuns a escolher ETFs e não fundos administrados por gestores profissionais. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o objetivo da gestão ativa, que é superar o índice de referência, vale lembrar, né, de uma pesquisa feita pela S&P que nos traz um dado recente e interessante. São poucos gestores ativos que conseguem ganhar dos gestores passivos em um determinado período de tempo, seja no curto ou seja no longo prazo. Mas a verdadeira medida de sucesso da gestão ativa é se um gestor ou estratégia pode proporcionar retornos acima da média de forma consistente em vários períodos. Demonstrar capacidade para obter um desempenho superior de forma reiterada é unicamente distinguir entre habilidade e sorte. De acordo com o estudo, pouquíssimos gestores conseguem se manter no topo de forma consistente. O viés de sobrevivência ou survival bias nada mais é do que a propensão que uma pessoa tem ao analisar o mercado, tomar como base dados, experiência apenas daqueles que sobreviveram ao evento, ao que aconteceu no mercado, quem sobreviveu ao mercado. Então, olhando essa imagem aqui, sabendo que a imagem de avarias de aviões que retornavam da guerra, me diz, onde é que você diria para reforçar a proteção dos aviões? Bom, se você falou para reforçar as partes danificadas, né, que estão com muitos tiros, que tomaram muito tiro, você acabou de ser enganado pelo viés sobrevivente. Não são os tiros que estão na aeronave, né, que sobreviventes, que você deve se preocupar. E sim os tiros que estão na aeronaves que foram abatidas. E provavelmente eles foram os tiros que atingiram as partes vazias da imagem, né? Porque provavelmente esses são os locais que fizeram efetivamente as aeronaves despencarem, serem derrubadas. Então se você caiu nessa pegadinha, tenha atenção, porque você também pode estar caindo na pegadinha do viés sobrevivente do mercado. Trazendo esse viés para análise dos fundos, o fato é que, ao longo do tempo, muitos fundos que performam mal, eles vão sendo liquidados, vão sendo encerrados, ou eles são fundidos, né, com outros fundos. Então, os que sobrevivem são justamente aqueles com performance melhor, né, que favoreceria aí os fundos ativos, dando a impressão de que investimento em fundo é simples, sempre favorável, caindo na armadilha aí do viés sobrevivente dos fundos, né, dos fundos que sobreviveram. No entanto, para alguém que precisa tomar uma decisão de investimento no início do período, esses fundos que vão sendo, né, que vão ser liquidados posteriormente por má performance, eles fazem parte de um conjunto de oportunidades. E isso aumenta o seu potencial de erro. A S&P, visando corrigir o viés, ela abrange um conjunto de oportunidade completo, né, não
não apenas os fundos que sobrevivem, mas ela mostra explicitamente a taxa de sobrevivência em cada categoria e o percentual de fundos que superam o benchmark. Então, depois de 10 anos, só 7% dos fundos conseguem superar o seu índice de referência. O fato é que, depois de corrigir alguns problemas na análise, como o viés de sobrevivência e o retorno ponderado por ativo, a gente chega a alguns percentuais preocupantes. Ano passado, por exemplo, 83% dos fundos de ações não superaram o seu benchmark. E na estatística de 10 anos, o valor sobe para 93%. Então, estatisticamente falando, essa é uma evidência de como é difícil superar o mercado. Beleza, Bernardo, já entendi que superar o mercado é difícil, ok, mas você acha, então, que eu devo alocar todo o meu patrimônio em ETFs, é isso que você quer dizer? Calma lá, não é bem assim. Tem um ponto que a gente considera muito importante, que o estudo não leva em consideração, que é separar fundos de gestores independentes de fundos de gestora dos bancões. O estudo da S&P, ele considera toda a indústria de fundos ativos, inclusive as gestoras não independentes, que são ligadas aos bancões, né, a outras instituições financeiras. Então ele considera absolutamente tudo. Essas gestoras dos bancões são muito diferentes das gestoras independentes, né, que não tem nenhuma outra instituição por trás. Resumidamente, as gestoras independentes, elas possuem maior liberdade, elas têm maior autonomia e tem maior alinhamento aí de interesse com os seus cotistas, porque elas dependem muito mais da sua performance para efetivamente sobreviver ao longo prazo. O relatório da S&P não separa essas gestoras independentes das gestoras dos bancões, mas o economista Flávio Aragão, né, fez um breve estudo separando os fundos entre o período, né, de 2011 até 2021, e as premissas eles foram: vamos tirar os fundos exclusivos, né, tirar os fundos dos bancões, priorizando as gestoras independentes, né, e os fundos criados aí antes de 2011. O que ele encontrou? Primeiro, tinha 387 fundos de ações criados antes de 2011, com 197 assets diferentes. A taxa de mortalidade dos fundos é alta. Menos 50% dos fundos chegaram até o final de 2021 para contar a história, tendo um período aí maior de extinção, claro, na crise de 2015, 2016 ali. Considerando todos os fundos, né, os que morreram e os que sobreviveram, a gente tem um retorno muito parecido com o IBX, né, que é um índice bem mais competitivo historicamente do que o IBOV, mas para quem gosta do copo meio cheio, os FIAs batem de lavado o Ibovespa, né? Quando a gente separa só os fundos sobreviventes, os vencedores, vamos dizer assim, a gente tem um retorno bem superior. Então, bate com conforto o IBX, bate o IBOV, bate a média de todos os fundos. Menos de 40% dos fundos bateram o IBOV durante todo o período. Nenhum fundo conseguiu bater o IBOV. E o fundo de melhor performance foi o fundo gerido pela Atmos. Então, na janela de 10 anos, né, que ele analisou, 2011, 2021, 39,8% dos fundos ativos superaram o Ibovespa e 33,7% superaram o IBRX-100. Ou seja, considerando fundos ativos de gestoras independentes, pouco mais de 1/3 superam o nosso benchmark. Conclusão disso tudo: a escolha dos fundos não é uma tarefa trivial. Ela não se resume só a olhar gráfico de performance do ano anterior. Aqueles fundos que todo mundo está fazendo propaganda só porque teve um ano acima do mercado maravilhoso, cuidado, né? Porque investidores de fundos ativos estão mais propensos a comprar na alta e vender na baixa. Quem segue esse tipo de recomendação vai perder dinheiro. O processo de análise de seleção de fundos ele envolve tanto uma análise quantitativa, né, observando o retorno histórico do fundo, claro, em diferentes cenários econômicos, enfim, retornos alinhados ao risco, drawdown máximo, outros fatores, né, uma diligência mais qualitativa, observada através de conversa com as assets, alinhamento de capital dos sócios, experiência dos gestores e outras coisas. Um número é sem dúvida alarmante, né? Então, no ano de 2024, quando a gente analisou a indústria em geral, 83% dos fundos não superam o seu benchmark e na estatística de 10 anos o valor sobe para 93%. Agora fica o questionamento: quantos profissionais em suas respectivas profissões são acima da média? Quantos jogadores chegam ao futebol profissional? Quantos advogados efetivamente participam dos principais deals de M&A do Brasil? A escolha de alocação dos fundos não é fácil. Então aqui na Duop você consegue enviar sua carteira via WhatsApp e a gente consegue dar uma opinião sobre ela, né? E caso necessário, claro, ajudar a corrigir. Então manda uma mensagem pra gente via WhatsApp 24 horas por dia, hein? Aproveita. Até mais.